Olá, espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando, até que essa fase difícil passe e nós possamos estar todos juntos novamente. Essa é a nossa primeira videoaula de língua portuguesa, então nós vamos fazer uma experiência, vamos ver se vai funcionar, e a gente pode ir melhorando as videoaulas, e para isso eu preciso muito da participação de vocês, da sugestão de vocês. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer algumas orientações sobre como é que a gente vai agir nessas nossas videoaulas. Uma das coisas importantes é você, sempre que vocês forem assistir a videoaula, vocês estarem com o livro de vocês, com caderno, com caneta, lápis, papel, borracha, e pausando a aula, assistindo e pausando, se quiser fazer alguma anotação, se quiser rever uma explicação. Então, a videoaula tem essa vantagem, de você pode parar, depois continuar assistindo, pode voltar nos trechos que você preferir, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer é, para a gente não perder o fio da meada, é a gente recapitular um pouco do que a gente vinha estudando nas nossas aulas anteriores. Então, relembrando o que nós estudamos, nós já vimos alguns gêneros textuais. Nós estudamos um pouco as histórias em quadrinho, a estrutura das histórias em quadrinho. Nós estudamos as fotonovelas, que é um gênero antigo, que praticamente a gente não vê mais, mas que marcou a história, né, da produção, de maneira que influenciou, inclusive, a existência das atuais novelas de TV que a gente acompanha. Depois nós estudamos um pouquinho a radionovela, e vocês fizeram aquela atividade divertida, que foi a criação da radionovela. Depois eu quero até ver se a gente retoma e faz mais alguma coisa novamente para veicular na rádio da escola. E o último tema que nós estudamos, e o tipo de gênero textual que a gente estudou, foi a reportagem. Então, nós lemos aquele texto, vamos só lembrar aqui, aqui do livro de vocês. Aqui na página 114. Então, vocês lembram? A gente leu essa reportagem aqui, Geração Sem Filtro, que é uma reportagem que fala justamente sobre a geração de vocês. Como é que é essa geração agora que lê notícias, lê reportagens, assiste vê notícias, lê as notícias na internet, na web. Então é uma geração diferente, e aí fala uma série de, esse texto fala muito sobre essa geração. E aí nós vimos, o nosso objetivo na aula, vou lembrar, vocês anotaram no caderno de vocês, aí vocês podem retomar. Nosso objetivo naquelas nossas últimas aulas foi perceber as diferenças entre notícia e reportagem e compreender o contexto de produção, circulação, recepção dos textos na web, com a utilização dos hiperlinks e outros recursos audiovisuais. Então, nós vimos que existe uma diferença entre as reportagens que eram publicadas nos impressos, nos jornais impressos, nas revistas impressas, e são ainda, com aquelas que são publicadas na web, na internet. Então, nós vimos que existem algumas características que são comuns, mas algumas coisas são diferentes. Então, por exemplo, nós vimos que nas notícias e nas reportagens nós temos o título, geralmente com verbos no presente, no caso das notícias, e nós vimos que embaixo tem a linha fina, que explica um pouco mais sobre o que trata aquela notícia. Nós vimos também que essas reportagens, geralmente trazem alguns outros elementos informativos. Então, elas trazem fotos com legendas, elas trazem os infográficos. Lembrando, o que são os infográficos? São aqueles gráficos que trazem informações também. Então, não são gráficos simples. Então, geralmente, eles têm texto. Então, nós vimos, por exemplo, nessa reportagem aqui, que a gente tem os infográficos, aqui sobre a tecnologia, como é que o adolescente lida em relação à tecnologia. E isso também acontece nas reportagens que são publicadas na web, na internet. E tem uma coisa que é diferente nas reportagens da web, que é um novo recurso, que é a utilização dos hiperlinks.
ou links, né? São ligações. Link significa ligação. Então, assim, você vê que dentro de um texto, dentro de uma reportagem, de uma notícia na web, algumas palavras estão assinaladas, geralmente em azul ou em vermelho, que se você clicar lá, aquilo é um link que te leva ou para uma outra página, em outro site, ou para aquele mesmo site, com informações que complementam aquela notícia ou reportagem, ou com outras reportagens sobre o mesmo tema. Então, você tem os links. Você tem também aqueles links que você tem, aqueles ícones logo abaixo do texto ou do lado do texto, que são os hiperlinks, que também permitem você compartilhar aquele texto nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, ou enviar por e-mail. Então, você clica ali, você abre uma janelinha, aquele te direciona para um aplicativo, no caso, para o WhatsApp, e você pode compartilhar. Então, as reportagens, as notícias na web têm essa possibilidade de interação, né? De interação, de participação, de compartilhamento. Tem também a possibilidade de você deixar comentários nas próprias páginas, né? Porque no jornal impresso, por exemplo, se o leitor quisesse fazer algum comentário sobre aquela notícia, por exemplo, ele tinha que antigamente enviar uma carta para o jornal. E agora não, simplesmente ele vai lá na caixinha de comentário e deixa o comentário dele. Então, isso é que caracteriza a notícia, a reportagem na web. Então, foi isso basicamente que a gente viu. A gente viu também que as reportagens na web, as notícias, as reportagens principalmente, os jornalistas, eles utilizam uma técnica, eles criam um texto, um título que tem que ser bem atraente. Então, por exemplo, esse título dessa reportagem que a gente leu foi Geração Sem Filtro. Então, essa é um título para poder fisgar o leitor, para o leitor lá clicar e ler aquela reportagem. E hoje, na internet, e aí você, às vezes vocês, o repórter, ele não começa a matéria diretamente dizendo do que se trata. Ele faz um pequeno parágrafo introdutório para tornar aquele assunto interessante, e esse parágrafo introdutório ele é chamado de nariz de cera. Na internet, na web, um recurso que se utiliza muito hoje em dia são as chamadas iscas ou palavras iscas. Então, hoje existem até programas de computador que fazem uma avaliação para ver o que tipo de palavra que tem mais popularidade, que tipo de tema que as pessoas mais se interessam. E ao redigir os títulos das reportagens, das matérias, os jornalistas, os editores dos sites de reportagem, eles já escolhem justamente aquelas palavras que vão trazer mais audiência, mais engajamento, mais interesse. A mesma coisa com a utilização das tags ou hashtags, que são outros elementos que são característicos do jornalismo na web. Então, vocês estão acostumados com as hashtags, né? O jogo da velha. Então, por exemplo, uma hashtag que está muito em voga agora, né? Coronavírus, infelizmente. Então, o que são também esses outros elementos? As tags, elas são elementos que permitem você identificar o tema que está sendo tratado naquela notícia, naquele texto, naquela reportagem. E aí, se você clicar lá, você vai encontrar outros textos, outras publicações relacionadas àquele mesmo tema. E isso permite também você saber quais são os temas que estão sendo mais discutidos naquele momento, mais falados naquele momento do país ou do mundo. Então, agora, por exemplo, se vocês, tudo quanto é lado que vocês forem, vocês vão ver essa hashtag do coronavírus. Certo? Então, isso foi o que nós estudamos. Mais uma coisa que a gente estudou. A gente estudou também que a reportagem, ela utiliza os depoimentos, né? E que há uma diferença entre a notícia e a reportagem. A notícia, ela se limita a reportar os fatos. E a reportagem, ela é um pouco mais completa, porque ela analisa os fatos. Então, é essa a diferença. E, geralmente, o repórter, para permitir essa análise dos fatos, ele colhe depoimentos, ele faz entrevistas com uma série de pessoas. Então, esses depoimentos vão dar credibilidade àquela informação que ele está dando. Então, por exemplo, se o repórter faz uma matéria sobre
a disseminação do coronavírus no país, ele ouve um médico, ele ouve um especialista para dar credibilidade àquela informação. Então, ele colhe depoimentos. E, ao colher esses depoimentos, aí nós vimos um pouco isso, ao escrever sobre o que aquele especialista falou, aquela pessoa que foi entrevistada falou, são utilizados os chamados verbos de elocução, ou verbos declaratórios, que são declarou, afirmou, contou, disse, né? Então, esses verbos, né, o verbo dizer, contar, afirmar, declarar, eles são chamados verbos de elocução. Então, isso foi mais ou menos o que a gente viu. Nós tínhamos deixado alguns exercícios para casa. Eu não vou corrigir esses exercícios. Quando nós voltarmos, a gente corrige esses exercícios. Eu vou dar sequência ao nosso conteúdo para vocês começarem a fazer algumas atividades aí, ok? Então, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, eu acabei ficando todo esse tempo aqui só retomando realmente aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, para a gente estar sempre fazendo isso, a gente relacionar um conteúdo que a gente estudou com outro, a gente nunca perder essa visão de tudo que a gente está estudando e que a gente está aprendendo, porque isso é muito importante. Então, hoje, nós vamos continuar estudando reportagem, mas dessa vez nós vamos estudar a reportagem em áudio. E a reportagem em áudio? A reportagem que ela é feita para ser ouvida, né? Antes, era a reportagem geralmente ouvida só em rádio. Hoje, você tem a possibilidade de ouvir a reportagem na web, na internet. Então, as pessoas mandam reportagens por WhatsApp, por exemplo. São podcasts. Ah, que bicho é esse, professor? Podcast. Podcast é o quê? É um texto em áudio que ele é publicado em algum site, em algum local, e ele é compartilhado. Então, você pode gravar uma notícia, você pode gravar uma leitura de um texto, uma contação de história, e você manda aquilo para o WhatsApp, aquilo é um podcast, ou você publica aquilo em algum lugar. Por exemplo, o Spotify, aquele canal de compartilhamento de música, né, de streaming, você tem canais lá de podcasts. Tem uns podcasts muito interessantes, eu tenho até procurado publicar no Instagram e no site da escola algumas dicas. Por exemplo, tem um perfil no Spotify que é só de podcasts de histórias infantis. Era uma vez um podcast. Então, você tem hoje essa possibilidade. Vocês também podem produzir os podcasts de vocês, que é o que a gente quer fazer aqui. Bom, então agora, continuando na nossa aula sobre a reportagem em áudio, o nosso objetivo, e aí eu vou pedir para vocês anotarem no caderno, eu também vou mandar anexado, copiado no WhatsApp para vocês. O nosso objetivo é conhecer o processo de produção de uma reportagem em áudio. Aí eu vou pedir para vocês pegarem o livro, aí na página 148, certo? E aqui na página 148, como fazer uma reportagem em áudio, vocês vão ter aqui uma explicação muito interessante sobre como é que funciona a produção de uma reportagem em uma rádio, em um canal de podcast. Essa aqui é uma estrutura mais complexa, né? É uma estrutura maior aqui. Então, você vai ter diversas etapas e diversos profissionais envolvidos. Então, eu gostaria que vocês estudassem, que vocês lessem essas páginas. Só vou ler aqui brevemente, mas eu quero que vocês estudem em casa, que está explicando direitinho, né? Então, aqui vai mostrar primeiro que tem um momento de reunião de pauta. Se a gente estivesse em sala de aula, nós iríamos fazer isso em grupos, né? Então, você vai ter a reunião de pauta, que aquele grupo lá dos jornalistas vai decidir quais que vão ser os assuntos abordados, quais são as reportagens que serão feitas, né? Aí, geralmente, faz-se uma pesquisa sobre aquele assunto, coleta informações sobre aquele assunto, aí depois faz um roteiro para as entrevistas, quer dizer, o repórter, quando ele sai de casa, ele já sai mais ou menos, quando ele sai do local para fazer a reportagem, ele já sabe o que ele vai perguntar, porque ele já elaborou as questões.
né? Depois ele sai, o repórter sai, faz o registro das entrevistas, grava. Geralmente ele é utilizado, aí ele volta para a redação, que é o local, né? Chama-se redação, que é o local no jornal onde se escreve, se produz as notícias, as reportagens, e aí tem um formato de texto que chama lauda radiofônica. E eu vou passar para vocês aqui na nossa próxima aula, quando a gente for fazer um exercício de produção textual, vou passar para vocês um exemplo de lauda radiofônica, que é bem legal, ajuda demais a escrever, e aí vocês vão poder saber até escrever os textos na lauda radiofônica direitinho para poder até veicular lá na rádio da escola. Então, ele aí faz escreve o texto na lauda, já separando os trechos dos depoimentos das entrevistas que vão ser usados, né? Às vezes o repórter vai para o estúdio e ele grava no estúdio essa parte dos textos que ele fala, e a gente vai entender isso depois. Depois é feita a edição desse conteúdo. Então, coloca a locução do repórter, mas alguns trechos da fala do entrevistado. Então, geralmente não vão todas as falas, não vai a fala inteira do entrevistado. É feita uma edição, é feito um corte, né? E depois isso é editado, isso é montado, e depois que é veiculado, que é compartilhado. Então, aqui vocês leiam em casa e vocês vão, a página 148 e 149, vocês vão entender direitinho esse processo. Ok? Bom, então agora eu vou passar para vocês uma atividade para casa. Eu vou procurar fazer aulas logicamente menores, né? Essa é a nossa primeira, mas a gente vai melhorando, a gente vai aprimorando. As nossas aulas, a videoaula não pode ter a mesma duração de uma aula presencial, porque é cansativa, desgastante permanecer muito tempo na frente de um vídeo, né? Só ouvindo o professor falar. Aqui a gente não tem a interação, não tem possibilidade de vocês participarem, infelizmente, que não é online, né? Mas, então eu vou passar para vocês uma atividade. Como é que vai ser? Eu vou mandar, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, mas eu vou mandar também no WhatsApp os arquivos separados de áudio. Eu separei uma notícia, uma reportagem, e vocês vão fazer um exercício que está aqui na página 150. Então, vocês vão ouvir esses dois textos. Vocês vão ouvir uma notícia e vocês vão ouvir uma reportagem, e vocês vão responder essas questões aqui, a 1 a 5, e vocês vão me enviar as respostas, e na próxima aula aí eu vou dar o retorno, vou falar, olha, quem fez, está correto, não sei o quê. Aí vocês podem enviar por mensagem privada, tá? Os exercícios de vocês, pode fotografar o caderno, do jeito que vocês preferirem, tá? Quem quiser fazer, pode até fazer mensagem de áudio, hein? Pode me mandar mensagem de áudio. Faz as suas respostas, lê e me envia. Isso é bem legal para até vocês irem praticando a fluência leitora, como a gente fazia os exercícios de leitura lá na sala de aula. Bom, então eu vou colocar aqui só um minutinho. Opa, quase caiu. Eu coloquei a mesinha aqui bem na porta da sala, porque senão não tinha claridade suficiente. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão ouvir um pouquinho, mas eu vou mandar também, quem preferir, eu vou mandar em separado. Vocês podem ouvir em separado os arquivos. Então a primeira aqui é uma notícia bem curta. E ó, em rádio essas notícias são curtas, né? Porque elas não podem ser longas, porque 1 minuto em rádio, um minuto é muito tempo, não é pouco tempo. A proposta de auxílio financeiro para pessoas de baixa renda durante a crise do novo coronavírus foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. Inicialmente, a proposta do governo previa um auxílio de R$ 200, mas o texto final acordado entre as lideranças prevê o valor de R$ 600.
O projeto prevê também que as mulheres chefes de família também terão direito ao benefício. Cada uma vai ter acesso a 2 cotas do auxílio, ou seja, vão ter direito a R$ 1.200. A deputada Fernanda Melchiona destaca que a medida foi defendida por diversos partidos. A questão das mulheres, isso faz com que 40% dos lares brasileiros que são chefiados por mulheres possam ter uma renda de R$ 1.200. Uma mãe com 4 filhos possa ter essa renda de R$ 1.200, que eu sei que foi reforçado pelo pleito de vários partidos, mas estava na nossa emenda com um amplo apoiamento e essa parte foi incorporada pelo relator. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comemorou o fato do projeto ter recebido apoio tanto do governo como da oposição. Mesmo com divergências, eu acho que o objetivo de todos é o mesmo. Todos querem salvar vidas e encontrar o melhor caminho para que a economia sofra menos. Todos querem a mesma coisa, com posições divergentes. É assim da democracia. Inicialmente, o previsto é que o auxílio dure por 3 meses, mas o prazo pode ser prorrogado por quanto tempo durar a crise do novo coronavírus. A medida deve ter um impacto de 14,4 bilhões de reais para os cofres do governo federal. Outra medida contida no projeto de lei é que o pagamento dos 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador por motivo de saúde poderão ser descontados do INSS, caso a doença tenha sido causada pelo coronavírus. Para começar a valer, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da República. Reportagem Daniel Marques. Com a pandemia do coronavírus, trabalhar em casa passou a ser uma opção, especialmente nos países mais afetados. Aqui no Brasil, o home office ou teletrabalho já era uma realidade em algumas empresas e está sendo adotado por outras por conta da Covid-19. A consultora Aline Cassiano trabalha neste modelo há cerca de 3 anos. Para ela, a maior vantagem é ter liberdade para definir o próprio horário, mas diz que é preciso tomar cuidado com distrações. Com TV, com o sofá, com a cama, com os afazeres de casa, né? Sempre tem uma louça para você lavar, um chão para você limpar. Então, você tem que focar e separar que aquele horário é horário de trabalho, é como se você não estivesse em casa. O teletrabalho foi regulamentado pela modernização da Lei Trabalhista de 2017. Em todos os casos, a lei exige que seja feito um aditivo no contrato de trabalho com livre negociação entre patrões e empregados. Esse documento deve constar as atividades do funcionário e ainda quem será responsável por fornecer o equipamento de trabalho, como telefone e computador com internet. É o que explica o advogado Ricardo Aquino. A empresa ela deve estar ciente que ela que vai desembolsar todos os insumos dispensáveis para essa execução do serviço, seja ela internet, telefone ou até mesmo os dispositivos, notebook, computador para a execução do serviço. E o teletrabalho pode gerar economia para as empresas e órgãos. Um exemplo é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que economizou 8 bilhões de reais com água, luz e segurança em 2 anos. No órgão, até 30% do pessoal pode trabalhar em casa. Segundo o juiz auxiliar da presidência do tribunal, Rogério Giordano, a ideia é elevar o limite para 50% ainda esse ano. Com as mudanças, digitalização de todos os processos, uma maior informatização do tribunal, essa resolução prevê agora que ordinariamente se possa fazer com que pelo menos 50% dos servidores de cada unidade trabalhem dessa maneira, remotamente, ou seja, em teletrabalho. De acordo com os últimos dados do IBGE, 5% dos trabalhadores atuam em home office no Brasil. Reportagem Glauco de Queiroz. Então é isso, vocês viram, na verdade eu passei para vocês, foram 2 reportagens, uma foi tirada daquele programa A Voz do Brasil, que é aquele programa que ele é um programa que é estatal, que é do governo federal, que sempre existe, né, que dá as notícias políticas do Brasil e do mundo, e é um outro programa que é de um site que é de rádio, que é um site nacional que distribui matérias de rádio para o Brasil inteiro, que podem ser veiculadas em qualquer rádio, inclusive na escola. Gratuitamente você pode pegar essas notícias e veicular lá. Tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios. Acho que a nossa aula já se estendeu demais, eu quero ver se as nossas próximas aulas elas vão ser mais curtas.
É porque, na verdade, eu queria um pouco era retomar o conteúdo das nossas aulas anteriores antes de começar. E aos poucos eu vou tentar usar algum aplicativo, alguma coisa, algum recurso diferente. Não tem muitos recursos aqui no notebook e no celular, para ver se eu coloco umas legendas e a gente incrementa um pouco as aulas. E espero poder contar com a participação de vocês, espero que vocês gostem. E sejam criativos também na maneira de mandar as respostas. Como eu falei para vocês podem mandar a resposta, os exercícios, vocês podem mandar escrever no caderno, fotografar e me enviar. Vocês podem gravar e mandar uma mensagem de áudio, pode mandar por mensagem privada. Vai ser muito legal. E aí, depois que eu receber os exercícios feitos, corrigi-los tudo, aí eu vou fazer uma aula até falando sobre a correção. E na nossa próxima aula, eu vou corrigir esses exercícios aqui e nós vamos fazer um exercício de produção textual. Vocês vão produzir pequenas reportagens. Mas como, professora, sem sair de casa? Sem sair de casa. É possível fazer isso. Tá bom? Então, espero que todos se envolvam, que todos façam atividade. Vamos aprender, né? Vamos aproveitar esse nosso tempo para aprender novas coisas. Eu tô aqui aprendendo a fazer videoaula. E eu tô aqui, isso aqui é teletrabalho, igual essa reportagem aqui tá dizendo. Tá bom? Então, espero os exercícios de vocês e até a nossa próxima videoaula.